Mais um episódio aqui de Carreira e Negócio, e hoje a gente vai tocar um ponto que está mudando todos os negócios e, se não mudou, vai mudar todas as carreiras também. Eu trouxe aqui Mirko. Mirko tem uma vasta experiência aqui no mundo digital, tem uma mentoria sobre como é que você implementa IA. Mirko, muito obrigado aqui pela participação, cara. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e pode contar comigo aqui. E queria começar com falar um pouco sobre esse processo de mudança que a gente vê, né? Claro, e agora é indiscutível nas empresas e nas carreiras, que é a introdução aqui dos agentes de automação, de inteligência artificial e tudo mais. A minha pergunta é como que você se preparou para navegar essa jornada? É uma coisa interessante, porque assim, eu não me preparei esperando que essa jornada acontecesse, né? Como eu trabalho em tecnologia há muitos anos, a gente sempre trabalhou com dados, automações. Desde quando a gente fundou a primeira startup, a gente sempre quis ter menos mão de obra e mais eficiência. E quando veio a inteligência artificial generativa, ela praticamente caiu como uma luva para nós, porque o que a gente tinha que fazer muito na mão, muito esforço, ela facilitou demais, potencializando o que nós estávamos fazendo. E quando a inteligência artificial generativa caiu, nem nós estávamos entendendo o que estava acontecendo, nem outros especialistas, nem grandes players. E aí quando a gente começou a debulhar, até os grandes players, a gente indo em muito fórum, a gente conseguiu ver ali, falou, poxa, o grande poder da generativa é nas automações de processo, é os agentes AIs, vamos se aprofundar mais ainda. E o que deu uma grande vantagem para nós, que a gente já conhecia estrutura de tecnologia, dados e como isso acontece no dia a dia. E a gente transformou isso, fazendo que os agentes AIs se potencializassem muito mais. Agora, você consegue tangibilizar um pouco mais a inteligência generativa? Muita gente pensa que eu pegar o ChatGPT e pedir para escrever um copy de um anúncio, para resolver uma questão, ou responder uma pergunta, um itinerário de viagem. Mas, assim, o que de fato está por detrás da inteligência generativa? O que acontece é o seguinte, uma inteligência artificial nada mais é que por trás vários modelos matemáticos e estatística. Isso é o que acontece com uma inteligência artificial por trás. O que aconteceu que a OpenAI, que fundou o ChatGPT, que fez a generativa ser tão democratizada, foi que ela conseguiu pegar uma rede neural, um tipo de inteligência, que era a linguagem natural, e converter a linguagem natural em vários outros modelos por trás para que te desse resultados. Então, não é simplesmente que ela te dá um texto, ela tem uma inteligência muito maior que isso. Então, o que acontece? Hoje, você manda um processo, você manda uma informação, ela matematicamente, com base muito grande que já existe hoje, que eles vieram treinando esses modelos, ela vai entendendo e vai te respondendo. Por que as pessoas utilizam com copy, utilizam simplesmente para geração de imagem? Porque é o que eles conseguem enxergar hoje. Mas quando você começa a se aprofundar nela mesma, até pedindo para análise de mercado, profundidade, gráficos, tendência, ela vai buscando as informações e concatenando e te entregando. Então, a inteligência artificial generativa é porque ela gera. É o gen, né? Então, isso faz com que você tenha um poder muito grande. É como se você tivesse sua terceira inteligência nascendo agora. Você tem a tua intelectual, a tua emocional e agora você tem a artificial. Por isso que a gente fala que é inteligência artificial e não simplesmente um novo processamento, um novo algoritmo. Porque ela realmente agora conseguiu, entendendo com linguagem natural, conversa natural, como você escreve, processar isso e te responder da forma que você escreve. E antigamente era com gráfico, texto, código e tudo mais. Por isso que eles falam de prompt. Prompt nada mais é que o jeito que você conversa com a máquina. Então, o poder da generativa é esse, é você conseguir que ela crie e gere os resultados até de pontos que você não está vendo. Então, quando você fala de automação, imagina que você precisa de alguém para responder um atendimento. Ela consegue, com linguagem natural, responder. Quando você precisa fazer uma análise de score de alguma pessoa, ela com vários dados consegue entender o contexto, se está crescendo, caindo, ver tudo isso e te entregar um resultado e uma decisão para que você possa ter muito mais assertividade na sua tarefa. E qual é a forma certa ou qual é a forma errada de usar um OpenAI ou qualquer uma delas? A forma errada de usar o OpenAI, vamos falar assim, não é nem como você usa e como você pergunta.
que é um grande problema não da inteligência artificial, mas sim de nós, que nós não sabemos perguntar. Nós simplesmente fazemos perguntas vagas, perguntas simples, e nós não somos objetivos, nós não somos claros na nossa pergunta. Então, quando você não é claro e você não é objetivo, a resposta não vai ser clara e não vai ser objetiva. Que aí vem a forma correta de você usar. Qual que é a forma correta de você usar? Sendo muito específico e claro com a inteligência artificial. Ou seja, o que ela é, para que ela serve, qual que é o objetivo que você está fazendo aquela pergunta. Existe um objetivo. Como você quer que ela te responda? Você quer que ela te responda com uma tabela, simplesmente um texto, em tópicos? E o que você não quer que ela fale? Então, quando você é muito claro e específico, você começa a ter uma assertividade muito maior do que quando você nem sabe o que você quer. Você simplesmente pergunta como se você estivesse perguntando para o Google. Ah, quem descobriu o Brasil? Tipo, é isso. Muitas pessoas estão usando como se fosse o Google. E, na verdade, ela tem um poder muito maior que simplesmente uma pesquisa na internet. E aí eu entendi assim que ela não foi feita para você resolver um problema, ela foi feita para você quebrar um problema em vários pedacinhos e aí ter várias inteligências artificiais específicas para resolver cada problema, depois juntar tudo isso e chegar na solução, correto? Perfeito. Exatamente isso. Por quê? Porque quando você é específico, você não consegue ser específico com várias coisas. Você tem que ser vários agentes, várias inteligências artificiais, aonde uma pode conversar com a outra. Então, você pode pedir, olha, quando eu precisar olhar o meu faturamento, essa inteligência artificial vai lá, vai olhar o faturamento, vai buscar, que vai devolver para o contas a pagar, que depois mais o contas a receber e depois vai gerar o fluxo de caixa da tua empresa. Então aqui nós estamos falando de no mínimo 4 inteligências artificiais, que são o generativo 4 agentes que a gente fala, que ele vai cada um fazendo um bloquinho e esses bloquinhos no final te entregam um resultado, como se fosse tua equipe. É muito fácil você pensar quando você pensa na inteligência artificial como se fosse sua equipe. Uhum. Hoje eu quero ter um especialista em fluxo de caixa. Então é um cara que faz só conta de fluxo de caixa. Mas para isso eu preciso ter um especialista no contas a pagar. Preciso de um especialista no contas a receber. Eu preciso de um especialista de imposto. Quando você tem vários especialistas, você tem uma assertividade muito maior do que simplesmente um generalista. Então, quando você pensa nesse conceito, você consegue conectar elas para que elas te entreguem um resultado muito mais eficiente. E quando você fala eficiente, você consegue também personalizar? Consegue. Quando a gente fala em eficiente, a gente está falando que a resposta ela realmente é útil. Então, ela está sendo mais assertiva na resposta. E muitas pessoas acham que porque a outra empresa faz a mesma coisa que você, eles acham que o modelo de negócio é igual. E aí, quando você não tem o mesmo modelo de negócio, você faz a mesma coisa, mas o modelo de negócio é outro. Ou seja, você vende diferente, você cobra diferente, teu valor é diferente. A inteligência artificial ela entra em todas as camadas hiperpersonalizadas que a gente fala. Que é a nova era que entrou agora. Ninguém quer mais ser atendido com... Olá, Jorge. Boa tarde. Digite 1 para não sei o quê. Ele quer saber da tua vida. Ele quer que você converse de igual para igual. Ele quer que você tenha detalhes que hoje você precisa ter para que a sua empresa cresça mais rápido. E a inteligência artificial consegue fazer exatamente isso. Ela consegue encaixar e se moldar para o seu modelo, para o seu processo. Que era coisa que antigamente era muito difícil. A gente pega os antigos RPs ou os RPs atuais, para você moldar ele para o seu processo, cara, a gente sabe o quanto é complexo. Ou seja, um sistema de gestão é complexo, você ficar moldando ele, é muito caro. Agora, com uma inteligência artificial, não. Você consegue ir moldando e analisando esse modelo muito mais fácil. Mas aí quando você gera essa flexibilização, não tem o risco de você perder o controle? Perder o controle de acontecer coisas que não deveriam, tem a alucinação? Como é que você lida com isso? Existe um processo para você implementar, né? A gente trabalha com 3 P's, mas uma parte é entender muito bem o processo. Quando você entende muito bem o processo, você coloca o produto e vai personalizando ele. Só que quando você está personalizando, existe uma etapa que é entender o que ela está fazendo, começar os testes nelas, e aí depois nós vamos um negócio chamado refinamento, que é o fine tuning. Esse refinamento é onde a gente começa a travar ela.
Fala, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você não pode fazer isso e aquilo. E as chamadas com quem ela conversa com os outros sistemas, a gente começa a travar nas chamadas também para que a inteligência artificial não tome algumas ações que não poderia. Vou te dar um exemplo. Departamento de compras. O departamento de compras, você pode colocar uma inteligência artificial, que você vai receber todas as cotações, ela vai ler todas as cotações, PDF, Excel, que seja, vai montar para você uma análise e vai falar, ó, esse aqui é o melhor preço, esse aqui é o melhor prazo, esse aqui é a melhor forma de pagamento, juntando todas essas condições, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. O que hoje um analista de compras faria. Só que ela não emite o pedido de compra. O pedido de compra é somente um comprador que pode emitir. Por quê? Porque a gente não pode deixar que, caso aconteça uma alucinação ou caso aconteça algo por ela, ela dispare alguma compra indevida, que poderia prejudicar a empresa. Então, a gente existe um conceito que chama de rail guard, que é o guarda-reio, né? E esse guarda-reio a gente monta para proteger que a inteligência artificial não faça coisas indevidas no processo, que ela não deveria estar fazendo. Por isso que a gente toma muito cuidado em implementar. E é por isso que a gente sempre alerta. Fala, gente, cuidado, porque vocês têm uma ferramenta poderosa na mão que vocês não estão imaginando que vocês têm na mão. O quanto ela pode fazer. Porque as pessoas acham que simplesmente inteligência artificial é um WhatsApp que você manda mensagem e responde igual. Então é assim que a gente protege para que ela não faça ações e nem tenha alucinações que prejudiquem a tua empresa. E como que você aprendeu todo esse conteúdo, né, sobre inteligência artificial e mais? Como que você faz para se manter atualizado com as mudanças e inovações que estão ocorrendo? Como a gente trabalha com tecnologia, transformação digital há mais de uma década, então a gente veio acompanhando grandes corporações, nós implementamos em grandes corporações, nós fizemos muita coisa que nós erramos. Na verdade, assim, a gente não foi nenhuma grande faculdade e fez. Foi errando e aprendendo há mais de uma década, fundando startup, lançando startup. Foi aprendendo com hands-on mesmo, fazendo acontecer no dia a dia. Foi assim que a gente aprendeu todos esses conceitos. Tem até uns conceitos que, nossa, assim, que a gente fala, cara, assim, nem vamos explicar os conceitos, vamos deixar só para nós que é melhor, para que a gente consiga fazer a transformação digital. E com a base da transformação digital, com a inovação, a inteligência artificial é mais uma ferramenta. As pessoas gostam de colocar num pedestal, né? Pô, a inteligência artificial. Mas ela é mais uma ferramenta. Ela é mais uma ferramenta com grande poder para trazer para a tua empresa. Então, só que quando você olha conceito, todos entram no mesmo conceito. Logicamente, cada um com o seu poder, sua efetividade. E para se manter atualizado, a gente não para de ler. Estamos sempre lendo, né? Livros, notícias. Hoje, gente, eu acho que assim, só de newsletter eu devo seguir umas 7 ou 8, só de AI e tecnologia, sendo umas 5 fora do país, para poder ver o que está acontecendo. E só que a velocidade está muito grande. Nem sempre a gente consegue acompanhar. Às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa 15 dias depois. Porque a gente está tão em algum projeto que precisa fazer e na hora que a gente vai ver já passou 15 dias. Mas a gente está sempre lendo newsletter, lendo livro, escrevendo e mais que tudo, programando e criando elas, né? A gente não deixa de testar as novas tecnologias. Eu não gosto muito de ficar pegando ferramentas prontas. Eu gosto de entender o que a ferramenta está fazendo e ir a fundo nela, para entender o código, a tecnologia em si, de como as coisas estão funcionando. É assim que a gente se mantém sempre atualizando. E testando e vendo assim, ó, porque dificilmente tem muita gente que fala assim, olha, agora você não precisa mais de designer, porque o ChatGPT-4 consegue gerar uma imagem. A gente vai pegar e vai querer criar uma campanha no nosso Instagram com o ChatGPT-4. Vamos ver se realmente isso aqui faz. A gente chega até os limites dele. E aí a gente fala, pô, daqui para frente não vai ainda. Então, tá até aqui. Então, é desse jeito que a gente consegue ter a prática, ter a produtividade e ter o conhecimento de fazer acontecer. E aí, toda essa abordagem, na verdade, você está alavancando tecnologia de terceiros, né? Sim. Os modelos são de terceiros, né? Hoje, quando a gente pega, assim, um Llama do Meta, um ChatGPT, que é o da OpenAI, o próprio Anthropic do Cloud AI, que é o Sonnet 3.7, assim, são sempre modelos de terceiro. Hoje nós não temos o nosso modelo ainda. Mas o mercado está mudando, assim, existe um negócio chamado... que é a inteligência artificial generativa?
Existe uma sigla que muita gente deve estar vendo e não entende o que é o LLM. Ah, porque o LLM tal e blá, 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 que todas as coisas. O LLM nada que é o Long Language Model. Só que isso, ele é um grande... Ele é um grande modelo. Por isso que é o nome. Já existe um novo que se chama SLM. O SLM é o Small Language Model. Por quê? Porque eles são modelos menores. Então, é como se, em vez de eu ter que ficar colocando no prompt, em como eu peço para a inteligência artificial, ela já vem pré-moldada para o que eu preciso executar. E o que você ganha com isso? Fala, Mirko, tá legal, mas por que eu não tenho o grande então e eu estou usando o pequenininho? Por causa de custo. Hoje o custo de operação de uma inteligência artificial não é barato. E quando a gente vem para os small, ele é praticamente 10, 15, 20 vezes mais barato. Então você consegue ter escala e ter muito mais eficiência. Porque hoje, se a gente pensar no segundo semestre de 2025, nós vamos ter vai subir muito o preço dos processadores das GPUs, que são os que processam a inteligência artificial. Porque a demanda vem crescendo cada vez mais, está explodindo isso no mundo inteiro. E com esse crescimento de GPU, pelo tudo que está acontecendo no mundo, o preço vai subir mais ainda da inteligência artificial. E aí os projetos vão ter que ser muito mais equalizados e aonde implementar para ter um retorno vai ser muito mais assertivo. Mas nessa linha, tem várias startups que quando eles apresentam a solução, elas acabaram treinando uma base muito específica, usando também inteligência artificial, às vezes menos generativa, mais deep learning e tudo mais, e você chega num processo que é capaz de avaliar e dar uma resposta sobre aquele problema super específico. Sim. Aí, isso antes era um grande diferencial competitivo, porque você tinha essa barreira. Hoje, se o modelo ele não é hiper especializado num determinado tema, às vezes usar uma generativa normal, ela vai dar um resultado equivalente ao próximo, né? Qual é a sua visão aqui, né? Para onde está indo essa tecnologia? Você acredita que vai ser mais genérico e com uma capacidade de processamento muito maior que supre uma especialização ou nichar é o caminho? Assim, vai depender muito do modelo, mas hoje o nichar é o caminho. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque do mesmo jeito que nós estamos se aprofundando e nichando, vamos falar assim, é uma solução específica para isso, automaticamente os grandes players como OpenAI, Meta, estão lançando cada vez modelos melhores que está matando as startups. Então é um ponto, assim, a gente está entre a cruz e a espada aqui, porque é o seguinte, muitas startups morreram com a atualização do ChatGPT 4.5. Se você prestar atenção, muitas vão morrer e morreram. E já o Sam Altman já falou. Mais de 80% das startups que estão sendo lançadas agora, baseada na OpenAI ou em outros modelos, vão morrer. Porque o Cloud, a Anthropic já vão trazer essa camada de serviço para solucionar problema. E aí a gente entra no nicho. Quando você pega um modelo desse e implementa não só a generativa, mas uma complementariedade de tecnologia para solucionar automações e previsibilidade de dados para aquele específico processo, as coisas mudam. Porque você resolve um problema real. Então você cria uma camada de serviço específica para aquele ponto. Vou dar um exemplo. Logística e armazém no Brasil, varejo como um todo, tem muito dinheiro perdido com ruptura de estoque, que é quando você não tem mais produto. Produto que não é abastecido na gôndola. Hoje você tem um problema grave de produto que está no estoque, o sistema está olhando que existe o produto, não é comprado, só que o produto não está sendo reabastecido para a gôndola, é reabastecido só no final do dia. Então, às vezes, você perde meio dia de venda. Com a generativa, com a imagem da generativa, você não precisa mais treinar o modelo para isso. Você pode simplesmente falar e ela vai começando a pontuar, porque existem alguns modelos mais simples da generativa que vai fazendo esses comparativos.
Só que ela não é tão precisa. Porque ela simplesmente fala, ali tem um espaço vazio. Quando você entra nela e aprofunda ela e deixa ela muito mais específica para um supermercado, explicando bolacha, isso, aquilo, e detalha o modelo, aquela solução, para alguém conseguir substituir, é muito mais difícil. Ele vai ter que pegar a mesma coisa da camada de serviço, da generativa, e ir especificando ela. E a gente tem que lembrar que a generativa não supre uma necessidade que é a previsibilidade de dado. Porque a generativa hoje, hoje, eu falo hoje porque a gente sabe que o mês que vem pode ser outra coisa. A generativa hoje ainda não substitui um machine learning muito bem feito para você prever dado. Então, você pegar o último histórico de compra seu, jogar numa generativa, a chance dela alucinar é alta. A assertividade não é tanta comparado se você tiver um modelo matemático estatístico junto com ela. Então, assim, nichar é o caminho, mas não só nichar. Eu acho que nichar resolvendo o problema real. Porque as pessoas hoje estão criando... Tá saindo a rodo, né? Inteligência artificial virou commodity. As pessoas acham que não, mas é uma commodity hoje. Já não é mais um diferencial. Não é. Tipo, pô, Mirko, então você está querendo dizer que... Mas eu nem uso nada, então você está muito atrasado, porque é uma commodity. Você tem por R$100 na palma da tua mão. O grande ponto é que as pessoas estão pegando esse simples e criando um monte de solução de AI sem resolver problema. Está até nichado. Olha, uma solução de inteligência artificial para gerar música sertaneja no Brasil. Cara, está nichado. Mas que problema você está resolvendo? Existem várias que estão nascendo assim. Porque as pessoas estão esquecendo de olhar o modelo de negócio. Elas têm que olhar o modelo de negócio delas e o processo delas, ou o processo que ela quer resolver, para implementar a inteligência artificial. Não, perfeito. E aí nessa, assim, a gente falando bastante de negócio, mas deixa eu trazer aqui para a carreira também. O que está acontecendo com os profissionais? Você acabou de falar que é commodity e se a pessoa não está usando, ela já está obsoleta. Sim. Né? Como é que você vê essa questão agora pelo lado da capacitação, da carreira? Eu entendo que ela substitui uma série de atividades e cria outras necessidades, né? Sim. Tá. No começo do ano, vamos pegar no começo do ano, o Fórum Econômico Mundial lançou o que vai acontecer com as carreiras de 2025 até 2030. Por incrível que pareça, os trabalhos manuais, a inteligência artificial não vai fazer nada. Por hora. Por hora. Vamos por hora. Então, quando a gente está falando do pedreiro, do engenheiro que está lá na obra acompanhando a obra, do arquiteto que está acompanhando lá, tá? O arquiteto está acompanhando lá. Quem está fazendo esses trabalhos manuais, a inteligência artificial está lá para ajudar ele a aumentar o conhecimento. E fato. Quando a gente pega o mesmo arquiteto, que é aquele arquiteto de escritório, que só faz o sketch da planta e fica fazendo todos os diagramas, hoje a inteligência artificial já gera. Lógico que eu preciso de um arquiteto para melhorar. Só que você tem dois arquitetos. Eu vou usar esse comparativo. Um que usa e um que não usa. Um que usa demora 2 horas. O que não usa demora 1 semana. Os dois cobram o mesmo valor de hora. Qual que é mais barato? O que usa. E quem que vai entregar com melhor qualidade e rápido? O que usa. Não é pelo... Então, assim, o que não usa já começou a ficar fora. Então, muitas profissões vão perder seu espaço. Igual, atendimento de call center. Atendimento de call center hoje, ou telemarketing, está perdendo muito espaço. Já está perdendo. Eu conheço já operações que mandaram mais de 250 pessoas embora porque colocaram inteligência artificial. Então, trabalhos repetitivos, trabalhos cognitivos, como secretária, call center, atendente, tudo isso já está acabando. Nos próximos 5 anos vai ter uma ruptura tão grande no mercado que as pessoas precisam se profissionalizar para fazer outra coisa. Esse é um grande ponto. Só que existe algumas profissões que ela não vai morrer. E fala, não, mas a inteligência artificial pode substituir. Quer ver um exemplo? Investidor. Os agentes de investimento lá. Ninguém, se todo mundo fosse colocar num bot, você fala, tem um bot que todo mundo colocaria dinheiro. Não, pessoas confiam em pessoas. Então, profissões de relacionamento vão ficar muito fortes.
Mas robô de trading tem um monte, Não, né? tem. Mas quem usa é o coisa, né? É o agente, né? Uhum. Não é o cara que está investindo dinheiro, né? Uhum. Porque o cara não confia no robô. Ele pode não saber que o agente de investimento usa, mas ele confia no agente de investimento. Mas o agente de investimento que não tiver robô ou uma AI para trazer melhor assertividade da carteira dele, vai perder o cliente. Então, vídeo seguinte. A inteligência artificial vai substituir algumas profissões, mas ela está potencializando a maioria das profissões. São duas coisas completamente distintas. As pessoas têm medo hoje de falar assim, não vou usar a inteligência artificial aqui na minha empresa, porque se eu usar, eu vou perder o emprego. Na verdade, se você não usar, você vai perder o emprego para quem usa. Esse é o ponto. Então, algumas profissões que são muito repetidas, você vai ter que inovar. E existe um ponto. Você pode usar a inteligência artificial para fazer a transição de carreira. Você não precisa ficar na tua carreira hoje com medo da inteligência artificial. Pensa o seguinte, hoje você trabalha no setor de varejo. Você é na parte de compras de varejo. Poxa, eu quero trabalhar agora como um analista de dados. Uma transição de carreira, concorda? Para você de comprador. Aí, como que era antigamente? Você tinha que pegar uma faculdade, um curso, ir atrás, procurar pessoas, ligar e tudo mais. Hoje não. Hoje você abre tipo um Cloud AI, um chat GPT, você explica para ele toda a transição de carreira, o seu currículo, ele vai te dar um plano de desenvolvimento. E mais ainda, se for na Manus, ela ainda monta para você até as apostilas para você estudar, mas ela vai te dar todos os pontos de desenvolvimento que você tem que fazer. Ela vai chegar lá e vai falar assim, faz esse curso, aprende isso. Aí você vai falar assim, quero aprender o básico de dados. Ela vai começar a te ensinar dados. Eu quero como eu programo. Ela vai começar a te ensinar a fazer os códigos. Tudo por $20. Se eu pago o chat GPT e pode usar a Lavonte. Então, assim, a transição de carreira hoje, ela é muito mais potencializada que a inteligência artificial. Porque você não precisa mais depender de faculdades, de cursos, de pessoas. Ela mesma te dá o caminho. E às vezes ela te dá um caminho, às vezes muito mais assertivo que muito guru da internet. Aí fazendo um paralelo um pouco para toda essa parte de educação empresarial, como é que funciona o clube? É nova, né? É Nova AI. Nova AI. Como é que funciona o clube? O que acontece é o seguinte, o nosso clube ele é voltado para modelo de negócio com inteligência artificial. Por que nós unificamos esses dois assuntos, não somente inteligência artificial? Porque para nós, inteligência artificial, ele nada mais é que meio para você potencializar algo que você está fazendo. E o que você faz é ter um modelo de negócio eficiente. Só que você pode pegar o seu modelo, colocar inteligência artificial e fazer ele ficar melhor ainda. Então a gente explica fundamentos de modelo de negócio, ferramentas de inteligência artificial, como você olha seu modelo com inteligência artificial, como você utiliza inteligência artificial na sua empresa, na sua carreira, como você usa a inteligência artificial para potencializar o seu negócio e a sua família, que você pode usar. Como você faz gestão financeira com inteligência artificial, como você faz gestão de cultura com inteligência artificial, gestão de pessoas, gestão de processo. Porque o clube ele é voltado para muito mais executivos e empreendedores. Porque é muito normal hoje você conversar com o cara falar assim, cara, eu quero pôr inteligência artificial na minha empresa. Então fala, não, beleza, quer pôr onde? O cara fala assim, cara, não sei. Eu sei que eu tenho que pôr. E por que o cara tem que pôr? Porque ele está sendo bombardeado por milhões de pessoas. E as pessoas estão testando vários modelos, várias coisas. E aí ele é bombardeado e fala assim, nossa, eu preciso colocar. Aí você fala, beleza, quer pôr onde? Cara, eu não sei. Eu não sei nem o que é esse negócio de AI. Para mim é o chat GPT, velho. Como que isso vai funcionar na minha empresa? Eu vou ter um chat? Eu não quero ter um chat, quero falar com ninguém. Aí o clube explica desde a base do modelo, que nem nós explicamos já como você fazer o planejamento do próximo ano usando AI. Por quê? Porque quando você faz o planejamento, a sazonalidade de venda e custo é muito importante. E as pessoas esquecem isso no planejamento, ou tipo é um planejamento chutado, muito próximo, que seja. Nós já explicamos como... ontem mesmo nós tivemos uma aula que nós explicamos todos os fundamentos de modelo de negócio, todos. Desde como se concepção, o que é dor, problema, solução, tudo, detalhamento inteiro. E no final, nós conseguimos mostrar para o pessoal do clube, os nossos membros,
Como ele utiliza inteligência artificial que detalha em mais de 25 páginas o modelo de negócio dele em meia hora. Então, assim, hoje, todo mundo do nosso clube consegue olhar o modelo de negócio dele utilizando AI em pontos cegos que eles não tinham visto. Ontem mesmo o cara falou, cara, eu nem tinha pensado em fazer isso aqui com propósito de valor. Se eu ajustar essa proposta de valor, é que meus clientes sempre falavam e nunca tinham escutado. Olha o poder que a gente consegue entregar quando a gente entrega fundamento com inteligência artificial. Porque só inteligência artificial é ferramentas. Tem milhões de coisas na internet. Não é isso que muda seu jogo. Não é isso que muda a tua empresa. É como se olha seu modelo e sua estrutura aplicando ela. Uhum. E assim, como é que você vê... Então, a gente está falando um pouco de empreendedorismo, mas isso se aplica da startup até a grande corporação, né? Sim. Como é que você vê essa transição? E assim, bom, você fundou startups e tudo mais, você sabe como é que é. Como que você vê levar isso também para uma grande corporação? A gente, assim, para startup é mais fácil, né? Pequena ali, a cultura é pequena. Para grande corporação, a gente primeiro tem que começar nas pessoas. Não adianta a gente chegar lá e falar assim, vamos aplicar AI e tudo e vai estar tudo muito bem. Não vai acontecer. E aí é onde a gente começa a aplicar a cultura de AI first, que a gente sempre fala. Que é primeiro pense em AI. Primeiro pense na inteligência artificial. Depois a gente vai pensar em alguma outra coisa. O que seria o AI first? Olha, você vai... primeiro pegar aqui e pensar em como inteligência artificial resolve o teu negócio. Ah, Mirko, não consegui. Beleza, aí você vai fazer do jeito que você está fazendo. Aí toda vez que alguém for... Aí isso a gente começa na diretoria, na liderança e depois da liderança, os liderados. Porque tem que vir na cultura mesmo, na raiz da empresa. E aí quando eles começam a entender isso, nós vamos para um segundo estágio, que é a transformação digital na ponta e a transformação por recompensa. O que a gente chama de inteligência, aplicações por recompensa. O que é aplicações por recompensa? Olha, você faz um trabalho aqui muito tempo. Hoje você cria agente AI sem código. Você consegue criar. Você pesquisar um pouco na internet, você consegue criar. E aí a gente cria uma camada que é o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte. Se você conseguir aplicar um agente AI no seu departamento que resolva um problema real, nós te pagamos X reais de bônus no final do mês. Mas isso não pode ser só no seu horário de trabalho. Você tem que continuar fazendo suas tarefas. Se você fizer esse trabalho a mais, nós te pagamos X reais no mês. E aí a gente começa o bônus por recompensa. Até uma certa camada. Na última camada, vamos falar assim, quando a gente olha a pirâmide, a gente tem o estratégico, o tático e o operacional. Só que o operacional, ainda existe o operacional que as pessoas utilizam computadores, conseguem fazer, e os que não utilizam computadores. Porque se a gente pegar tipo uma transportadora, você tem todos os mecânicos, eletricistas, caminhoneiros, tem como pedir para eles criarem agente. E aí a gente cria um negócio que chama-se a inovação por recompensa. Olha, se você trouxer um problema com uma solução inovadora que realmente tem resultado, e ela for votada, aplicada, e ela aconteceu o que você está falando, nós vamos te dar um bônus muito maior. Então, você começa a gerar as ideias para que a ponta de lança, ou seja, aquelas pessoas que estão no operacional, comece a trazer as ideias e as transformações pensando em tecnologia. Por que você não fala de AI? Porque não faz sentido. Eles não entendem isso. Quem tem que pensar na inteligência artificial é a cultura que está desenvolvendo e pensando na empresa como diretoria e transformação digital. Então, estratégia, tática, até um pedaço operacional. Daqui para baixo a gente fala de tecnologia. Cara, me dá uma solução tecnológica que você acha que aqui resolve. E a tecnologia pode ser qualquer coisa. Não precisa ser uma tecnologia, um sistema. É igual a história da pasta de dente, né? Não sei se você conhece. Do furo, né? Não, do ventilador. Não. No ventilador é o seguinte... Uma empresa, né, fabricava pasta de dente e aí eles estavam com um problema de qualidade muito grande, que estava passando muita caixinha sem o tubinho dentro, muita. E eles falaram, gente, isso aqui não pode ir lá, porque é embalo, e quando ia ver estava no varejo já. Aí chamaram todos os engenheiros, foram os engenheiros lá, fizeram uma grande estrutura, olharam, uma balança super sensível que separa tal.
Implementaram, falaram, bom, agora está implementado, 6 meses depois eu volto. 6 meses depois voltaram e os números de qualidade só melhorando. Os caras olharam o número de qualidade, o que aconteceu? A máquina funcionou. Chegaram lá para o cara que era da qualidade e falou, e aí, funcionou? Tá melhor? Não, a qualidade agora tá muito boa. E a máquina tá boa? Eu falei, não, mas que máquina? A balança, não, aquilo lá só dava trabalho, travava toda hora, parava. Eu desliguei aquilo lá. Mas os números estão aumentando. Não, eu coloquei um ventilador aqui e regulei a potência dele. Quando é só a caixinha, o ventilador tira. Quando tem o tubo dentro, segura e vai embora. Então, tipo assim, a inovação, às vezes você quer trazer inovação lá de cima. Não, porque a diretoria falou que temos que implementar a inteligência artificial. Só que você não motiva, você não explica e você não escuta. Você não escuta. Aí eles querem implementar a inteligência artificial que está em hype no mercado porque algum amigo falou que implementou. E não vê o problema da ponta das grandes corporações. E é por isso que muita inovação em grandes corporações não acontece. A transformação digital não acontece. Não é por causa da inteligência artificial, não é por causa do sistema, não é por causa da tecnologia, é por causa da cultura. E se você tem uma cultura de inovação por recompensa, criar inteligência artificial por recompensa e a ponta, ou seja, quem está executando, tem a voz tão forte quanto a diretoria que decide, cara, aí você equalizou e aí que as grandes corporações fazem isso. A Ambev faz muito isso, a iFood faz muito bem isso. A gente pode citar várias aqui. Johnson & Johnson faz muito bem isso. A Omo faz muito bem isso. Não é à toa que eles são os líderes de mercado, porque eles conseguem escutar a ponta para transformar. E não o meio ou a diretoria que fica querendo só estar no palco falando de inteligência artificial levianamente. Uhum. E essa transformação, se eu sou um executivo que eu não fiz nada de inteligência artificial, estou totalmente por fora, mas já estou consciente que é um problema, que deveria fazer, o que você recomenda? Ir para o nosso clube. Primeira coisa para o nosso clube, começar a frequentar ecossistemas ou lugares que as pessoas estão aplicando de verdade. E não só fazendo marketing. Aplicando mesmo. Cara, na minha empresa fez isso, discussões e tudo mais. Segundo, se não tem ninguém na tua empresa ou no executivo e você quer mudar a empresa, traz um consultor para ele, cara que já aplicou um track record para poder te dar um caminho das pedras. Para depois você pensar o que você vai desenvolver. Tipo, o produto é a última ponta. Então, primeiro se capacita, o nosso clube é um dos jeitos. Segundo, procura consultores para avaliar o processo da tua empresa. E terceiro, vai se desenvolver. E mais que tudo isso, cara, abre o ChatGPT e começa a usar. Coisa básica, assim. Eu posso dar 5 passos de como o cara fazer e tudo mais. Mas, cara, começa com o básico. Começa executando com o ChatGPT, trazendo insights, ou Cloud AI. Procura clubes, mentores, pessoas que já estão aplicando e consultores para olhar o negócio e ajudar a escalar. Uhum. Porque senão, cara, assim, a velocidade da inteligência artificial é muito rápida. O executivo, ele não vai virar um programador. Ele não vai virar especialista em inteligência artificial. Ele vai ter que entender como ela ajuda no negócio. Uhum. Se não, você vai pegar um CFO, um diretor financeiro de um banco. Não tem por que ele se aprofundar num nível de detalhe de escovar bit de uma AI. Mas ele tem que saber como existe, como faz aquilo, como funciona, quem está aplicando, o que está aplicando. E, assim, o mais importante, não coloque inteligência artificial por colocar. Só para cumprir tabela de meta. Olha, gente, nós temos que pôr aqui, vamos pôr. Calcula o ROI. O ROI é o retorno sobre o investimento que teve. Verifica a forma que você vai aplicar isso na tua empresa. Faça cálculos para poder aplicar. Eu sempre vou um pouco mais técnico das coisas, porque a gente não tem como só no... faz 4 passos de implementar uma inteligência artificial, igual umas pessoas fazem. Porque o executivo ele tem que ter o conceito muito bem formado, porque o poder dele de fala e decisão é muito grande. Ele não pode simplesmente sair falando e executando qualquer coisa na empresa. Uhum. Perfeito. Ou então vai no ChatGPT e pede para montar um programa, né? Ou vai no ChatGPT e pede para montar. O próprio ChatGPT um programa vai te ensinar. Aí você comentou do clube, né? Sim. Tá com quantos mentorados? Hoje nós estamos com 39 mentorados, esquecendo de mais um que entrou essa semana. 39 mentorados, a gente participa da MLS. A MLS é a... E o clube está com quanto tempo? De dezembro para cá, são 6 meses. 6 meses, 39. 6 meses, 39. Agora, nós queremos fechar
60 mentorados até... Nós vamos ter um limite, né? A gente quer fechar o limite aí entre 60 e 70 mentorados aí nos próximos meses. A gente vai dar um lock-in ali para aumentar mais ainda a qualidade ali dentro. E entrou na MLS tem o quê? Uns 2 meses, 3 meses? Nós entramos em fevereiro, tem 3 meses. 3 meses. Nós entramos na MLS, que nos apoia muito, não tem nem o que falar. Que não sei se o pessoal conhece, mas é uma liga de vários clubes de mentoria, onde você estando conosco, você pode frequentar outros clubes e além dos eventos da MLS, que a gente tem Flávio, Joel, Caio, que está sempre lá falando, trazendo mega conteúdo, além de modelo de negócio e inteligência artificial. E mudou alguma coisa antes de entrar na liga e depois de entrar na liga? Mudou. Assim, é o que foi a mesma coisa de eu falar de frequentar lugares que as pessoas estão fazendo coisas reais. E na liga as pessoas lá, os mentores são pessoas que realmente não vivem de mentoria. Eles têm os negócios e dão mentorias para executivos. É um treinamento empresarial mesmo. E quando a gente está na liga, você está tendo essa troca muito forte, você está tendo um conhecimento muito forte, mais que isso, né? Você vai tendo diretrizes que às vezes o que você está fazendo errado, eles te ajudam. Então, como que a gente pode entregar mais qualidade para o nosso clube? Como que a gente pode reter nossos membros para que eles possam ter mais conhecimento? Muito mais, a liga consegue fazer essa troca. A liga consegue, além de benefícios, né? Tipo, quando você está no nosso clube e participa de um ecossistema como a liga, então hoje você entra no nosso clube por modelo de negócio AI. Mas eu quero ir num de vendas. Você pode se aplicar e num de vendas. Num evento presencial de vendas. Então você tem um portfólio de muito mais conteúdo e muito mais conhecimento. Porque assim, eu não acredito que nenhum empreendedor ele faz as coisas sozinho. Sabe? Logicamente que sozinho, você toma a decisão sozinho, você é o cara sozinho e tudo mais. Mas quando você tem sócios, pessoas boas do lado e gente trabalhando na mesma velocidade, performance que você vai muito mais rápido, muito mais longe. Uhum. E é isso que a liga traz. A liga traz todos esses clubes junto, que a gente consiga crescer muito mais rápido, mantendo o conhecimento para os mentorados. Que eu acho que é o mais importante. Eu acho que o mais importante é estar lá. Sendo que eu estou na liga como mentor do Nova AI e participo de outros clubes, como o Class Club. Que lá a gente aprende muito também. Então, a gente não só fala que dá mentoria, que mentoria é bom. Nós participamos de mentoria para a mentoria poder nos ajudar a evoluir como pessoa. Agora, pensando um pouco, tem mentorias que são mais focadas na ambiência e networking, né? E tem algumas mentorias que têm uma capa de serviço relevante, né? Então, eu penso assim, olha, se eu ensino modelo de negócio, como é que eu ajusto meu modelo de negócio para adaptar para a inteligência artificial e faço o rollout disso, tem um ganho muito grande de partida na hora que eu aprendo esse conceito de modelo de negócio, como é que aplica e tudo mais. Perfeito. Como é que vocês estão vendo a renovação desse mentorado depois de um ano, porque ele pegou e aprendeu talvez algo relevante? Qual é o incentivo dele nos próximos anos para manter a retenção? Sim. É que é o seguinte, no nosso modelo, a gente não explica só técnica e fundamento. Quando a gente fala do clube, o ecossistema do nosso clube é gerar negócio entre eles, fora os eventos presenciais e os eventos que nós fazemos de benefício para todo mundo do clube. Então, que nem agora, nós vamos fazer um evento que vai ser aqui em São Paulo, que vai estar até o CTO da Dell conosco, falando de como aplicar a inteligência artificial no mundo corporativo. Então, quando a gente fala de modelo AI, ele não, em um ano, você pode até aprender o fundamento, mas você não vai ter conseguido fazer todas as trocas possíveis. E o que a gente quer não é somente nós ensinarmos. Por isso que ele não é uma mentoria somente, ele é um clube de mentoria. Porque as pessoas em si, é um ecossistema que um ajuda o outro a crescer. E um ajuda a criar negócio com o outro, um pode trocar network com o outro, um pode conversar com o outro, não somente de AI, mas de negócio, de modelos, como melhorar. E não existe, para nós, se você não revisita seu modelo todo ano, você está ficando para trás. Então a gente acredita muito nisso, sabe? Tipo, o ecossistema em si e o engajamento entre todos os membros que vai fazer eles ficarem lá. E se sentirem realmente num lugar que ele é escutado, é ajudado e pode ajudar. Porque o grande problema quando a gente pega um empreendedor olhando o modelo de negócio dele, ele está sozinho. Ele está sozinho. Mesmo, ele tem um sócio, 2 sócios. Cara, mas os caras estão sozinhos.
Porque ele está no viés do negócio dele. Ah, mas eu usei meu modelo com AI. Beleza, mas vai chegar uma hora que você precisa da troca. Você precisa conversar e você precisa renovar. Os fundamentos se mudam. As inteligências artificiais estão crescendo cada vez mais. Não é porque tudo que nós falamos de AI esse ano, o ano que vem vai ser igual. Pode ser que mude. Então tem muita coisa acontecendo. É igual vendas. Ah, se eu entrei no clube de mentoria e aprendi a vender em um ano. Com certeza você vai querer ficar no outro ano para aprender mais detalhe que às vezes você não aprendeu. Porque eu posso falar a mesma coisa 3 vezes. Cada vez você vai escutar uma coisa nova. Porque cada vez você vai pegar uma coisa nova. E as pessoas que estão conosco, como é high ticket, 1% que é mudar o ponteiro do cara, já pagou e sobrou dinheiro da mentoria. Então a gente acredita muito nisso e o que a gente acredita é realmente estar do lado do cara para ajudar ele. Por isso que a gente até quer fazer um lock-in, né? Para a gente poder dar conta de fazer isso. A partir do momento que isso acabar, aí realmente eu não vejo por que o membro está conosco. Não acredito que 100% renova, a gente sabe que existe perca, mas a comunidade em si, que é os engajados, eu acredito que renova sim, esteja conosco. Porque eles se sentem pertencidos, sabe? Se sentem tipo, em casa. E eu acho que é o que mais um clube tem que fazer, assim. Então a gente traz fundamento, a gente traz tecnologia, mas o que a gente quer trazer é a ambiência e que gere negócio entre eles. Logicamente a gente fica falando de network, não fica falando dessas coisas que não é o nosso core. Mas o tema principal a gente fala, o conhecimento a gente dá e o ecossistema se transborda entre eles e faz uma comunidade crescer. E você tem uma visão, assim, de futuro? Deixa eu estruturar aqui. Eu vou falar o que eu não consigo enxergar e ver se a gente pega antes da Revolução Agrícola, todo mundo trabalhando no campo, olha, você bota um monte de máquina ali e reduz de 90 e poucos % da população que era agrícola, vira 5%, sei lá, hoje acho que é menos que 2%, 3%. Esse povo todo foi para as cidades e tudo mais. Sim. Aí você olha o auge, né, da indústria, manufatura, aquelas fábricas enormes, cheias de gente e tudo mais. Você vai hoje numa fábrica, você tem um cara que está tomando conta dos robôs e toda a produção está automatizada. Você tem vídeo da distribuição da Amazon, tudo com robô levando as coisas, pegando e tal. Quando você pensa assim, uma grande corporação implementa um processo que elimina muita manualidade, processos recorrentes, etc. e tal, isso deveria reduzir a mão de obra. Até esse ponto a gente consegue ir linkando os pontos. E esse povo todo vai fazer o quê? Isso é uma preocupação já mundial, tá? Não é nem o que eu vejo, né? Já é uma preocupação muito grande. Uma da nova geração, que não quer trabalhar, que hoje você pega a nova geração, eles falam que ser CLT e trabalhar para alguém é vergonhoso. Isso é algo falado na nova geração. Já é preocupante. Então, assim, eu vejo a inteligência artificial com esse olhar de tipo, nós teremos que repatriar e reeducar as pessoas para as novas camadas de trabalho, como gestores de automação, gestores de controle, várias outras coisas que vão aumentar. Tipo assim, hoje, a gente fala que existe muita gente que faz inteligência artificial. Só que hoje não dá conta de suprir a demanda que tem no mercado. Com qualidade, lógico, né? Manter aqui com qualidade. Então vão ter muitas profissões que vão entrar e vão ter profissões que a gente nem imagina que vão nascer daqui para frente, que vão ter que nascer. Tipo, o refinamento de agente AI, que é um trabalho mais simples, mas você vai precisar de uma pessoa lá refinando. Olha, você não vai precisar de 200, você precisa de uma. E as outras 199? Então existe um repatriamento que está todo mundo pensando. Sendo quando você olha assim, tinha umas matérias até bem mais escrúxulas falando assim, não, o mundo vai ter que se unir para bancar essa galera. Então existe já uma conversa meio apocalíptica aí que... Mas existe um outro lado que, se a gente pega o que está acontecendo na nova geração e o que está acontecendo no mercado de trabalho, sem tecnologia e inteligência artificial, nós estamos num colapso maior ainda. Por quê? Eu vou te dar alguns exemplos. Nós vamos ter que alimentar 50 bilhões de pessoas até 2050. 50 bilhões? Acho que é isso. Não. Não é mais. Até 2050 dá praticamente o dobro. A gente vai ter que alimentar no mundo inteiro com o mesmo espaço de agro que tem hoje.
Eu vou pegar o número. A população mundial está beirando 8 bi, né? Então, tipo, acho que é 20 bi, 10 bi. Alguma coisa assim, eu preciso pegar o número exato. Mas em 2050 nós vamos ter que praticamente dobrar a quantidade de produção de agro do mundo. Como que você dobra com o mesmo espaço ou até menos espaço de terra, já que o nível do mar está subindo? Produtividade. Com tecnologia. Monta fábrica de fazer comida e... Exato. Tecnologia pura. Não tem como você fazer só com mão de obra. Segundo ponto, a média de idade dos caminhoneiros vem subindo. Ou seja, você não está tendo mais caminhoneiro entrante no mercado. Só que o transporte não vai acabar. Se você tem transporte... Mas nem precisa de caminhoneiro. Se você tem o caminhão autônomo, a tecnologia resolve. Então você entende que a tecnologia vai resolver um colapso do mundo também? Não, eu digo, não é uma visão, assim, apocalíptica, né? É uma visão assim que você vai trazer mais produtividade e vai aumentar o PIB mundial, global. Perfeito. Mas vai sobrar gente de mundial. Não, vai sobrar. E essa gente vai fazer alguma coisa com certeza. Só não consigo ver o que eles vão fazer. Mas aí a gente volta para o trabalho braçal que vai precisar, entendeu? Às vezes o que vai acontecer, a média de caminhoneiro vai baixar de novo de idade, vai voltar. Assim, é um turnaround, assim, a curva de Gauss, né? A gente está vindo que agora vai. É a corrida dos ratos, né? Quando você põe muito ratos assim, um começa a comer o outro e até a população se autocontrolar. Então, assim, se eu te falar que eu imagino alguma coisa, eu não imagino, Jorge. Hoje, para mim, eu acho que se alguém falar que imagina, é muito utopia. É muito tipo, fantasia da mente do que pode ser. Isso que nós nem chegamos ainda a falar do computador quântico, que já está... Que aí o buraco é um pouco mais embaixo, né? Sabe que eu entrevistei tem um episódio... 20 e poucos, eu entrevistei falando sobre transhumanismo, né? Então, bem interessante essa visão, assim. Eu não acredito no timeline que eles colocam, acho que é muito agressivo, mas que vai acontecer, vai. Né? Você atingir um ponto onde você atinge, que seria a imortalidade, né? O cara, claro que se levar um tiro na cabeça morre, mas reduz bastante a morte por doenças e tal, e as pessoas começam a ter um percentual de máquina no próprio corpo, né? Isso também já está acontecendo. Isso já acontece, né? Você vê os exoesqueletos hoje, que as pessoas que são paraplégicas já conseguem começar a andar. Você vê... Assim, o grande ponto é que nem agora... Sempre se falou de singularidade, né? Que a singularidade um dia iria chegar e colocavam lá 2000 não sei quanto. Quando a generativa veio, os poderes que vieram, cara... Singularidade está ficando cada vez mais próximo. A gente pega o ChatGPT 4.5, pega outros modelos de inteligência artificial comprovados, vou falar comprovado porque tem uns que falam que e não é comprovado, que já superou a capacidade humana de processamento. Pela primeira vez, utilizando conscientes, provas matemáticas, raciocínios e tudo mais. Lógico que não tem sentimento. Mas se isso chegou nesse ponto, o nível de conhecimento que nós vamos ter agora é outro. Porque eu não preciso saber tudo, se aqui eu tenho informação. Mas eu posso pedir para ela ir mais profundo que eu preciso chegar lá. E quando isso convergir cada vez mais, que é o que está acontecendo, por isso que a inovação, assim, na pandemia nós falamos que trouxemos 5 anos em 5 meses. Pós-pandemia, com a inteligência artificial generativa, cara, assim, ela está vindo de uma forma muito mais rápida. Muito, mas assim, muito, assim, é um negócio que ninguém sabe. Aí é o que você comentou, o que essas pessoas vão fazer? Cara, assim, você chega a pensar no mundo da corrida dos ratos mesmo. Fala, cara, nós estamos chegando o que o Thanos falou que iria acontecer, vamos falar assim, nesse momento. E aí esse momento é algo que realmente, se as pessoas não acordarem agora, cara, assim, não é amanhã, depois, é agora, cara. A chance de você estar ficando para trás é muito grande. E assim, antigamente, você ficar para trás, demorava 5, 10 anos para você sentir. Hoje, tem operações que os caras estão economizando 1,2, 1,5, 2 milhões mês. Que a margem do cara, o cara está reduzindo margem, matando os concorrentes assim, numa velocidade que os caras não estão dando conta. Então, o mercado mudou e as pessoas não estão entendendo isso. Isso é preocupante, porque o mundo entendeu. A China já entendeu isso há muito tempo. E olha só a preocupação do ambiente. Cara, sim, você falou das pessoas, mas vamos trazer um pouco
para nós agora, assim, eu não gosto muito de falar de coisas ruins, mas vamos trazer um pouco para nós. Na China, você vai em Xangai, existem vários prédios de faculdade somente de inteligência artificial, e agora o fundamental deles, as crianças a partir de 6 anos, aprendem como uma inteligência artificial funciona para ela conversar e entender. Os Estados Unidos, esse ano, foi o mês passado, esse mês, não lembro, soltou que a grade curricular das crianças também vai ter inteligência artificial, e todas as faculdades, não importa o tema, estão colocando inteligência artificial na grade. No Brasil, o cara que faz ciência da computação tem meio semestre. Cara, imagina isso daqui 5 anos. Imagina daqui 10 anos. Vamos falar assim, ó, daqui 10 anos, vamos falar quem entrou na faculdade agora. Nós temos 5 gerações de graduados. Vamos falar assim, 5 anos de faculdade começou agora. Vamos começar agora. Daqui 10 anos você tem 5 anos primeiro, 6 anos segundo, 7 anos terceiro, 5 anos de graduado. No Brasil você vai ter 5 anos de graduado. Quem que vai estar comparado? E vai ser uma disputa desleal. E aí você não está fazendo dentro de casa. E aí você é empreendedor, você está achando que isso, inteligência artificial é pôr no chat GPT, isso é nosso modelo de negócio. Então, não é somente as pessoas que fazem trabalhos repetitivos. Não é. São as pessoas que não entendem que o jogo não é somente mais agora ficar estudando e sentando. Porque você pensa assim, ó, os executores já disparava na frente de quem não era executor. Concorda comigo? Agora imagine que agora o executor tem o conhecimento do cara que ficava parado só estudando. Você entendeu aonde nós podemos chegar? Então, esse é um ponto que estruturalmente nós temos que pensar agora. Então, tem muita coisa acontecendo. Dificilmente, cara, assim, eu não acredito em muita gente que fala assim, daqui 5 anos vai ser assim. Não acredito. Cara, assim, quando é um fórum econômico mundial, alguma coisa assim, olha, tem-se a tendência disso, beleza, mas o cara que crava, que vai lá, faz vídeo na internet, vai no podcast e fala, vai ser assim, 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 porque eu sei, porque eu li, eu acho que é mentira. Sou bem cético em relação a isso. Mas é verdade, cara. Você pensa assim, quem hoje consegue falar o que vai acontecer daqui 2 anos com a tecnologia? Cara, é quase impossível. Você não consegue falar o que vai acontecer o mês que vem. Não, o pessoal do Google sabe. Sabe nada, nós fomos na palestra dos caras, os caras do Google falaram, estamos há 1 ano pesquisando isso aqui para saber como que nós vamos fazer. Sendo que é tão louco isso que o que a OpenAI fez não é uma tecnologia nova. O generativa, cara, já tem mais alguns anos. Todo mundo já tinha. Só que ninguém sabia o que fazer com aquilo lá. E deram acesso até com menos grau de controle do que normalmente se soltava as outras tecnologias e deixaram acomodar, né? Que é o nome, né? OpenAI. Inteligência Artificial Aberta. Que é outro assunto, mas é por isso que é isso. Mas a gente vai ter que gravar outro podcast. Legal. Jorge, obrigado, viu? Cara, muito bom. Eu sempre dou um presente aqui para os participantes. Obrigado. Como nasce uma startup, para você aprender um pouquinho sobre startup. Né? Obrigado, cara. Vou ler com muito prazer. Obrigado mesmo. Então, assim, para você que não começou a implementar, não estou falando de usar o chat GPT, não. De que você que não sabe nem como é que implementa um assistente virtual, tá? Para você que não sabe usar, para você que não está implementando na sua empresa, assiste esse podcast, compartilhe esse podcast, passa para mais pessoas. Você está ficando para trás, é uma corrida que já foi dada a largada e você ainda não começou a correr, né? Exato. Jorge, obrigado mesmo pelo convite, viu? O Mirko, só para fechar, para quem quiser participar da mentoria, te encontrar, como é que faz? Vai em Mirko Micali, M-Y-R-K-O. Se pôr Mirko, você não vai achar outro, vai ser eu mesmo. E aí só me chama lá, cara, que eu converso, é um prazer estar conversando e ajudando quem quiser estar conosco. Muito bom, cara. Tá bom? Obrigadão, viu, Tá legal, valeu, cara. Obrigado, viu?